Pessoal, no Senado, o relator do projeto que limita o ICMS para combustíveis afirmou que vai manter aquela estrutura do texto aprovado na Câmara. Apresentou hoje mudanças técnicas para serem discutidas. Também hoje foi apresentada a proposta de emenda à Constituição sobre os combustíveis. Quero conversar agora com a Juliana Lopes, que está de olho nesse assunto, vai explicar essas propostas que estão ali relacionadas, misturadas. Desembaraça para a gente, Ju. Bem-vinda, boa noite. Oi, Cine, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Essa PEC, a gente lembra, foi aquela proposta anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro na última segunda-feira. E ela compensa os estados que conseguirem zerar suas alíquotas sobre diesel, gás e gás de cozinha. Hoje, o relator dessa PEC, que também vai ser o senador Fernando Bezerra, ele que já relata aquela do teto do ICMS, ele deu um resumo dessa proposta que ainda precisa ser apresentada oficialmente. Mas, enfim, falou que os itens são esses, diesel, gás e gás de cozinha, é uma compensação apenas para quem conseguir zerar essas alíquotas e, no caso do etanol, para os estados que conseguirem chegar a uma alíquota de ICMS de 12%. O pagamento será feito em 5 parcelas mensais, levando em consideração a participação do estado na arrecadação total do Brasil, e também é uma proposta que é autorizativa, ou seja, não é obrigatória, fica aí a possibilidade de compensar aqueles estados que conseguirem e desejarem zerar as suas alíquotas sobre esses itens especificamente. E hoje ele também falou sobre aquela outra proposta, que na verdade é um projeto de lei, que trata do teto do ICMS, aquele que já foi aprovado na Câmara. Poucas mudanças nesse texto, essa também é uma estratégia para que ele seja aprovado logo aqui no Senado, mas algumas alterações foram feitas e vai fazer com que isso volte para aquela discussão na Câmara dos Deputados. Uma das alterações principais diz respeito à compensação daqueles estados que não tiverem dívidas com a União, porque a gente lembra, compensação seria por abatimento de dívidas e agora há uma estratégia nesse texto para compensar com recursos que vêm da mineração esses estados que não têm dívidas com a União. Continua valendo aquele gatilho dos 5% para que a União arque com prejuízos eventuais causados aos estados e a proposta principal é dar um teto do ICMS para esses 4 itens que levam em consideração combustíveis e energia elétrica. Hoje, o relator falou aí numa redução das contas com todos esses projetos aprovados, a PEC, também esse PLP, que é um projeto de lei aqui do Senado, e falou numa redução aí de cerca de 76 centavos para o diesel e de cerca de R$ 1,60 para a gasolina. Mas, claro, agora a gente precisa acompanhar essas votações por aqui, pelo menos um texto aqui do Senado a gente já tem para esse projeto do teto. É com você. Juliana, hoje o presidente do Senado também conversou com alguns governadores, né? Exatamente, teve uma conversa, mais uma rodada de conversa, Cine. A gente acompanhou uma conversa com esses secretários de Fazenda e governadores ontem à noite. Hoje, parte deles chegaram aqui em Brasília, pressionaram, pediram aí algumas considerações nesse texto, levando em consideração as dívidas desses estados. São Paulo fez uma pressão muito forte e conseguiu aí alguns benefícios em relação ao que foi apresentado nesse texto no Senado. É claro que a gente precisa lembrar que agora emendas são apresentadas, sugestões de alteração, a gente ainda tem uma discussão no plenário, isso deve ser feito a partir de amanhã, com possibilidade de votação na semana que vem, ou seja, algumas alterações podem ser feitas. Só para finalizar, eu conversei com alguns secretários depois da apresentação do texto aqui no Senado e eles afirmaram que houve melhoras em relação ao que eles pleitearam aí ao longo de todos esses dias aqui no Senado Federal. Não é o texto ideal para os governadores, porque mexe na arrecadação dos estados, mas já houve algumas melhorias consideráveis. Valeu, Juliana. Bom trabalho para você em Brasília.